Hoje eu sou sócio de uma editora chamada Biografias e Profecias, que é voltada para escrever histórias de vida, ou seja, é uma editora que começou escrevendo biografias familiares, né, de pessoas, de anônimas, assim, que gostariam de deixar a memória, né, deixar a história da família para as gerações seguintes. Com o tempo, empresas também procuraram, né, começaram a nos procurar, e geralmente empresas familiares também, né, que querem contar a história para que a essência do negócio não se perca, né? E é isso que eu tenho feito, né? Quando eu comecei a fazer o jornalismo, eu não sabia muito bem, eu não conseguia imaginar muito bem em que área eu iria atuar. E isso me trouxe muitos momentos de questionamento durante o curso, porque eu nunca fui aquele cara que pensa no hard news, assim, de querer dar a notícia, de querer trazer um furo, né? Eu não me imaginava trabalhando numa redação de jornal, e esse é muito o primeiro, né, o primeiro imaginário, né, do jornalismo, né, quando a gente entra na faculdade, é esse. E eu sempre gostei muito do texto mais, aquele texto mais demorado, né, tanto para elaborar quanto depois para o leitor, né, para a leitura. E aí eu falo assim que quando eu saí da faculdade eu tentei ir para os meios, né, então eu cheguei a fazer revistas, né, escrever para algumas revistas como freelancer, né, e aí eu falo que eu fui saindo dos meios e fui para o meu canto, né, que é o cantinho do escritor, assim, é o canto da escrita, né, e daí você me pergunta o que a faculdade, né, trouxe. Eu acredito que eu faço jornalismo o tempo todo, né? A gente trabalha muito com a escuta, né? Então, durante as entrevistas com os nossos personagens, é uma atenção, uma concentração 100%, não só no que a pessoa está falando, mas os gestos, a maneira como ela fala, o ambiente onde ela vive, né, o ambiente que ela trabalha. A gente precisa dessa observação, antena ligada o tempo todo, que isso tudo vai influenciar depois no que a gente vai contar da história, a maneira que a gente vai contar, o ritmo que tem o texto, né, é o mesmo ritmo da pessoa, né, é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais expansiva, né? Então, o jornalismo me trouxe muito dessa questão de usar os sentidos, né? Os 6 sentidos, né? E depois é lógico que a técnica, né? Na hora de escrever, né? As perguntas, né? Saber fazer perguntas, né? Saber escutar. Eu acho que essa essência, assim, eu trago muito da formação. O jornalista é um contador de histórias. Eu acho que por natureza, a gente gosta de ouvir uma história e depois a gente gosta de contar essa história, né? Que muitas vezes, a maioria das vezes, não é a nossa história, né? Aí seria mais uma autobiografia, né? Memórias pessoais, mas em vários momentos, sem querer entrar num juízo de valor, né? Mas em vários momentos eu me senti muito mais jornalista, né, no sentido de reportar, né, uma história, uma vivência, depois que eu comecei a contar histórias de vida, né, do que simplesmente lidar com informações vindas de uma assessoria de imprensa, por exemplo, né, de ouvir mesmo da voz da pessoa, né, e aí que tem o encontro com a história oral, né, com essa oralidade, né, de a gente resgatar, né, e acolher o que a pessoa tem a dizer, né, e a verdade da pessoa, lidar com a verdade da pessoa, né, não a verdade que a gente está procurando na pessoa, né. Entre o historiador e o jornalista, nossa, eu vejo
Eu acho que é uma pergunta difícil essa. Eu vejo mais, na verdade, eu vejo mais diferenças do que semelhanças. O jornalista, eu acredito que sai muito, existe um momento da escrita, mas existe um momento fora do gabinete, né, da pesquisa, né? E a gente não trabalha com dados tão exatos quanto o historiador, né? O historiador, ele trabalha muito, ele é um arqueólogo, né, de alguma maneira, né? Ele precisa ver, existe algo mais concreto, né? E a gente já lida com memórias, né? A memória é muito pessoal, né? Então, eu não sei se é por aí, né? Mas o que me vem agora é que a gente lida com uma não ficção, né? Então, a gente trabalha com a realidade, assim como o historiador, né? Mas é uma realidade muitas vezes subjetiva, né? Porque a própria memória às vezes engana, né? Então, essa é a matéria-prima da nossa escrita, né? A memória do outro. Bom, as aulas de escrita, né, foram de extrema importância, né? Eu lembro de detalhes assim do que eu aprendi aqui, né? As aulas de jornalismo literário, que é a proposta da minha editora, é não fazer textos no formato institucionais, né, para empresas, né? Às vezes a empresa ela até por uma convenção, né, procura já imagina um livro com uma linguagem mais dura, né, mais institucional mesmo. E a forma, né, a nossa proposta é de escrever o jornalismo narrativo, né? O jornalismo que vai contando através de cenas, através de descrições, né? Sempre real, né? Sempre histórias, né, que a gente escuta. Então, o que mais, né, eu vejo assim como a disciplina mais importante quando eu penso no meu trabalho hoje é a de jornalismo literário, né? Que depois foi também a minha pós-graduação foi nessa área. Como consumidor, né, de jornalismo, né, leitor, eu vejo de uma maneira muitas vezes eu vejo de uma maneira cética. Eu acho que o jornalismo está passando por uma crise e a crise de mercado é só uma dos tentáculos da crise, né? Eu acho que está passando por uma crise ideológica, uma crise filosófica. É uma profissão que está precisando se reinventar, né? E acredito que teve motivos para isso, né? E eu acho que o jornalismo, em muitos aspectos, perdeu muita credibilidade, né? E não foi à toa, né? Então, hoje, eu acredito que com as mídias sociais, com a internet e com muitos repórteres, né? Muitas maneiras de reportar, né? Todo mundo pode reportar hoje, né? Então, eu acredito que o jornalismo ele vai precisar encontrar o meio de se reerguer, de se reencontrar, né? Eu acho que o jornalismo, como a gente conhecia antes, vai acabar. Que é esse jornal, essa maneira, essa propriedade da informação. O jornalismo não tem mais a propriedade da informação como tinha antes, né? E os que tinham a propriedade da informação deixaram de ter por não fazer bom uso, muitas vezes, dessa propriedade. Então, é um problema de desapropriação mesmo, né? E reapropriação de outras pessoas, de outras formas, né?
Então eu acho que a gente está vivendo um momento que vai começar aí um pós-jornalismo, assim. Eu acredito que sim, que ele pode ser mais explorado. No audiovisual, o audiovisual é muito inspirador para o jornalismo mais narrativo, porque ele já lida com várias ferramentas que a gente explora, né? O cena a cena, por exemplo, né? O diálogo, o roteiro, né? Você pensar num fato e colocar uma história para esse fato, né? Então, em termos de criar um roteiro, né? E tentar colocar o máximo de imagens, né? O máximo de imagens e descrições e personagens. Eu acho que o audiovisual já, na verdade, ele serve muito de inspiração. Eu acho que o jornalismo noticiário, ele não tem que acabar, não é um papel do jornalismo mais trabalhado. Parece que o jornalismo literário está num patamar acima. Eu acho que não, né? Não é o caso de substituir, né? Mas tratar algumas notícias, deixar de depender só de ganchos, né? Porque isso também é uma chatice, porque você abre 3 jornais, tem as mesmas notícias, né? Então, trabalhar a originalidade, tanto do assunto quanto da maneira de retratar um fato, eu acho que é uma maneira, eu acho que na verdade é uma convergência.